Tu vai ouvir. Não é tudo. Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. E também está aqui comigo... Débora Nascimento? Vamos lá, vamos falar um pouco. Esse não é o polígrafo, não. Não, esse não é polígrafo. Esse é mais uma conversa. Uma conversa mesmo, direta, né? Uma conversa... Exatamente, que nós vamos ter aqui sobre esse tema que vem intrigando, né? Porque comeram um trigo, né? Comeram muito trigo, como diz o Chaves. Vem sendo intrigante esse tema, gente, que a gente vai tratar, que é o TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Famoso TDAH. Famoso TDAH, famosérrimo, né? O TDAH. Então, nós vamos falar um pouco sobre ele. E lembrando a você que se você tem filho nessa condição e assim por diante, ou conhece alguém que tem, manda esse vídeo para eles. Fala um vídeo grande, para ser um vídeo até bem grande. Então, vídeo grande, mas bem informativo. Bem informativo mesmo. E se você conhece algum psicólogo que discorda da gente, tudo fica à vontade, né? Também, né? Entra na fila aí e faz aí, dá aí seu aval aí sobre o que a gente está falando. Minha área é terapeuta, né? De formação, né, Débora? Eu sou terapeuta familiar e trabalho com crianças também, né? Nessa área. A Débora agora está ingressando como professora particular, né? E está pegando justamente criança com déficit de atenção, né? A gente em sala de aula. Preparou justamente para você trabalhar nessa área, né? Com criança com déficit de atenção. E estamos provando que metodologia de ensino, tudo isso tem que estar acoplado aí ao... Acoplado a criança que dizem ter TDAH, né? Tem muita coisa aí. E na minha área de cá a gente chegou à questão do ambiente familiar, né? Então tem duas áreas aqui, gente, da mesma família trabalhando com isso, né? Graças a Deus eu consegui fazer uma coisa e a Débora foi diagnosticada. Já fui uma... Com déficit, né? De atenção umas 3 vezes. Umas 3 vezes, né? Eu suspeito que seja, né? Então, minha mãe foi chamada na escola, né? Eu conto muito isso, né? E a professora pediu para me tirar da escola, porque eu era aquele tipo de criança que não aprendia na escola. Né? E aí não tinha como nomear isso como doença na época, e disseram, não, seu filho é meio, como é que é o nome que eu falei agora há pouco aqui? É meio retardado, né? Retardado, era essa palavra, não sei se pode dizer nessa plataforma do YouTube é tão sensível, né? Não pode falar nada, né? Tem que botar um apito no meio, nosso vídeo não tem apito, então por isso que não é monetizado no canal. Gente, lembrando a você que nosso canal não é monetizado, tá? Então se você puder ajudar, tem um Pix aqui embaixo. E antes da gente entrar num dito que vamos falar, Débora, vamos fazer uma coisa, porque no final fica ruim. A gente, pessoal, trabalhamos com evangelismo infantil, que é esse tipo de lição aqui que a gente faz, e a gente distribui isso aqui de graça nas escolas, hospitais, né, Débora? Hospital infantil, tudo isso. E eu e a Débora e a Fernanda saímos distribuindo isso aqui de graça, olha bem. Se você quiser nos ajudar, gente, a continuar esse trabalho, nós conseguimos colocar 5.500, né? De janeiro até agora. Até agora foram 5.500 já. Em outubro agora, nós estamos com um grande desafio, né, Débora? Um grande desafio de 3.000 lições. 3.000 livros desse para atingir 3.000 crianças. Então eu conto com a ajuda de vocês que gostam desse tipo de trabalho, gente. O nome do projeto é Deixai Vir as Minhas Criancinhas. Você pode conhecer melhor esse projeto no Instagram, né? Instagram. No Instagram você pode conhecer melhor. No projeto, tá lá assim, criancas com criancas mesmo, né? Não sei se diz não, criancas ao pé da cruz. Fazer melhor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vai ter o Instagram nosso, como é que você acha a gente, como é que acha a igreja, tudo direitinho. Então, se você puder nos ajudar, esse é o nosso projeto, tem muito jeito de você nos ajudar, são 4 temas que são desses, e esse que escreveu foi a Débora. Foi você, né, que escreveu esse daqui. Né, baseado no livro meu do Sermão da Montanha, né? Então a gente está aí colocando para você. E você que quer fazer um evangelismo pessoal com família, a gente tem esse tipo de livro aqui, Família ao Pé da Cruz, aprendendo sobre a obra de Jesus Cristo. Você vai levar esse livro para uma família e vai ensinar a ela o que está nesse livro durante 5 semanas sobre a obra redentora de Jesus Cristo, universalidade do pecado original, não é, Débora? Aqui tem contra quem o homem pecou, salvos de Deus por Deus, e em síntese, é um projeto de evangelismo para a família. Você leva para a família e evangeliza lá, tá ok? Esse daqui tá R$2,50, 2,50, né?
Esse daqui, não, R$3. R$3? Ah, isso. Esse daqui está a R$3, se você quiser adquirir, você leva aí para sua casa. Eu não sei bem se é 3 ou 2, eu vou saber e vou deixar aqui na descrição. Você leva aí para a sua igreja e começa um método de evangelismo em 5 semanas, e aí você leva a família para a igreja logo depois, tá ok? Então, tá aqui o nosso projeto, e agora nós vamos falar do TDAH. Vamos lá. Gente, lembrando que o que nós vamos falar aqui, nós não vamos falar sozinho, que a gente nem é tonto, né? Não. Tem Não é o achismo, né? Não é o achismo, é a questão que eles chamam de científico. Né? Eu estou aqui ancorado com um livro que eu ganhei do Dia dos Pais. Eu sou um cara bem esquisito. Eu pedi isso aqui do Dia dos Pais, a Débora me deu. Institucionalização Invisível, Crianças que não aprendem na escola, da doutora Maria Aparecida Afonso Moisés. Então esse livro aqui eu vou me ancorar nele e vou me ancorar também no estudo de um psicanalista, que eu era psicanalista antigamente, renunciei a ser essa coisa, mas vou me ancorar, para deixar aí. Vou me ancorar nele, que é o Dr. Joseph Nobel Freud. Então, ele é sobrinho do Freud. Ele é sobrinho do cara. Então, esse cara aqui e o estudo da doutora Cida, que a gente vai começar a fazer aqui o nosso trabalho. Mas vamos lá, Débora, vamos começar aqui. Você está trabalhando agora com aula particular infantil, né? E eu continuo trabalhando com terapia familiar. Então, agora é que vai ter os conflitos aqui nós. Então, nós temos 2 polos nos quais as crianças são inseridas, correto? Uhum. São os 2 principais ambientes, vamos colocar assim, que as crianças estão inseridas. O primeiro é a família, é a casa, né? E o segundo, a escola. Lembrando a vocês, gente, que aqui a gente está próximo de rua, né? Então você vai ouvir barulho de água, carro passando, funk tocando de vez em quando, carro subindo. Cachorro latindo, papagaio gritando. Cachorro latindo, papagaio gritando, vizinho chegando. Então, leva a mão não, mas é o preço que se tem quando não dá para editar as coisas, né? Então, vamos lá. Eu acho que o assunto é melhor do que a edição. A gente poderia fazer isso de madrugada, mas de madrugada é hora de dormir. Vamos lá. Então, nós temos 2 ambientes aqui básicos para a gente começar a conversar sobre isso. Primeiro ambiente é o ambiente familiar. Segundo ambiente é o ambiente escolar. Por que eu estou dizendo isso? Porque crianças, elas são reflexo dos ambientes onde elas estão inseridas, né? Então, se você tem um ambiente familiar ruim, geralmente vai acontecer coisas esquisitas no comportamento da criança. E se você tem um ambiente familiar bom, mas olha bem uma coisa, quantas horas uma criança passa na escola? Você já notou? Ela passa, acho que entre, vamos supor, de 6 a 11? Não, né? A horas, né? Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Eu acho que vai dar em média umas 8 horas, mais ou menos. Vamos ver, que horas você saía para a escola? Eu saía para a escola, era 6 horas da manhã, eu chegava 6 na horas escola. da manhã? 6 horas da manhã você saía? Você saía para a van, né? Para a van. Né? 6h30 eu já estava na escola. 6h30 estava na escola, ficava lá até meio-dia. Até meio-dia. Né? Meio-dia eu a manhã inteira na escola. Basicamente isso. Então, nós temos aqui quase que 10 horas de uma criança dentro de um ambiente escolar. O outro ambiente onde ela sai, de manhã ou sai à tarde. Ou à tarde. Então, meio a meio, ela vai dividir entre a casa dela e a escola. Isso durante os quase 18 anos. Vamos colocar que a criança sai para a escola com 5 anos agora, né? Não é nem 6 mais, é 5 anos, né? Então ela sai para a escola com 4 ou 5 anos. Então ela vai ficar basicamente uns 14 anos nessa pisada. Dividida entre casa e escola. Então veja, nós temos os 2 polos principais aqui. Então não adianta a gente, quando os pais vêm para mim aqui, Débora, e falam assim, meu filho está com problema. A primeira coisa que eu analiso aqui, você já notou o que é? Os pais. Os pais. Por quê? É o ambiente onde a criança está inserida. E o segundo ambiente que eu vou analisar é o ambiente escolar. E como eu analiso o ambiente escolar? Com os cadernos da criança, livros, texto e tudo isso. Então veja, o trabalho nosso não é um trabalho tão simplório. Não. Né? Ele é um trabalho mais pesado do que da psicologia convencional. Porque você pega uma criança e leva para um psicólogo, ele não vai querer saber nada dos pais direito, nem nada de ambiente escolar. Muito menos o escolar. Muito menos o escolar. Então, o trabalho nosso aqui é mais acurado.
muito mais apurado por isso. Por quê? Porque nós pegamos o ambiente da criança, a família, e pegamos o ambiente escolar junto, para a gente identificar onde é que está a falha, porque a falha geralmente não está na criança. Geralmente não está na criança, está justamente na questão ambiental. E falando, para a gente voltar na questão da família, você está na área da educação, uma área que eu já vim faz tempo e pretendo, assim, não voltar por enquanto. Há um projeto da gente voltar para o ano que vem, né? Há um projeto da gente voltar o ano que vem para a área da educação, me segura os educadores, que eu estou de volta aí. Né? Então, a questão há esse projeto, e esse projeto vai se concretizar, se Deus quiser. Mas olha bem uma coisa, nota bem isso aqui. Vamos lá. O que você observou na questão do ambiente escolar para as crianças que estão dando diagnóstico? Primeiro, quem está dando diagnóstico é DH? É os professores. É os professores. Isso aí é perigoso. Né? Perigoso. As pessoas podem dizer, não, o professor não está dando, mas eles estão insinuando, e muito, para as mães. Pode ter uma possibilidade de ter um... Às vezes não é nem uma possibilidade, né? Ou, assim, existem dois polos. Um fala que pode, e outro fala que já tem. Já tem. Não, seu filho tem. Procure um profissional, né? Procure um especialista, o famoso especialista. E aqui é que está, gente. Olha bem, a doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, nesse livro, ela diz que nós estamos condenando uma geração inteira, dando a ele déficit. Olha bem a palavra, déficit de atenção. Déficit quer dizer o quê? Deficiência. Então nós estamos chamando crianças de deficientes. Pensa que lógica é essa coisa, né? Seu filho tem déficit de atenção. E aí eles estão mudando o nome bonito. Déficit de cognição. Cognição, Mas continua sendo de atenção. Você entendeu? Então, a grosso modo, o negócio é bem complicado quando você... E toda coisa começa com o diagnóstico TDAH. Do TDAH ele migra para o autismo, ele migra para isso, ele migra para aquilo outro, ele migra para trem todo. Por quê? Porque tudo começa com a questão do TDAH. E aí o que me chama a atenção é adulto agora tendo TDAH. Né? Aí é que... Aí você pode puxar a cordinha do mundo, vamos descer, porque eu sempre digo assim, se vocês querem usar substância, gente, já liberou, tá? Já liberou aí quarentinha, pode pegar e usar sem medo de ser preso, porque já dá, porque né, gente? Vocês querem usar outra coisa. Então, vamos começar daqui. O que você observou, Débora? Eu estou falando dos adultos, tá? Vamos parar. Vamos chegar a uma conclusãozinha aí, que vocês estão querendo outras marmotas, né? Estão querendo uma onda, né? E um monte de crente, né? Entrando nessa onda aí. Eu não entendo, Débora, muito bem os crentes que são contra a legalização da droga e usam droga. Porque a gente vai falar aqui, a doutora Aparecida Moisés vai falar aqui, a gente vai ver que o uso do medicamento contra a TDAH é uma droga pior do que a própria maconha. Pensa bem. Então, cara, qual é a diferença de usar, eu estou esquecendo o nome que se dá aqui, o nome científico da maconha, tem nome científico para isso, tem. Canabiol. Canabiol, eu acho que é isso aí mesmo. Eu não entendi a diferença do metafetinato para o canabiol. Sendo que o canabiol deixa o cara até mais calmo, mais ouvindo reggae, né? Mas tem doido para tudo. Vamos lá. Vamos começar. No ambiente escolar, o que é que você notou? Bom, a primeira coisa que eu notei foi as crianças muito estressadas. Um excesso de estresse nelas, que é o perfeito, que elas agora... Existe uma coisa que colocaram dentro da escola, que a criança tem que ser perfeita nas matérias, não pode errar. É impressionante isso, sendo que adulto não é perfeito, ninguém é perfeito. Uma autocobrança, que eu não sei de onde surgiu essa autocobrança em cima de criança. Também tem matérias além da idade necessária. Eu tô com uma aluna que eu dou aula particular e tem coisa lá de 4º ano e ela tá no 2º. Ela tá com quantos anos? Ela tá com 7. 7 anos. Então ela tá no 2º e tem coisas lá que você viu no 4º ano. E você está nova, saiu da escola agora. Eu saí da escola agora. Eu como falo, a carne fresca. Você tá na faculdade, termina esse ano que vem. Ano que vem já termina a faculdade. Então, vê bem, você termina a faculdade ano que vem, então saiu da escola agora, tem 3 anos só, né? Eu saí da escola. Então você vê, de 3 anos que você saiu, já estão dando aula que era para dar na 4ª série. Para as crianças de 2ª. Para criança de 2º. Então, assim, a idade é muito diferente. 2 anos de idade diferente de um para o outro. A questão de atenção é diferente. Percepção é diferente das crianças também.
Então, e principalmente na matéria da matemática que eu vi com ela. Múltiplos de números que, até eu, quando eu olhei, falei, gente, como é que estão passando isso para crianças de segundo ano, de 6, 7 anos, coisa que se passa para criança de 9, 10 anos. A diferença de idade é muito grande. Então, eu também vi a necessidade também de metodologia de ensino. Então, peraí. Então, antes da gente chegar na metodologia de ensino, vamos pegar aqui. Uma das coisas que está acontecendo por uma escola, dá para a gente saber porque elas seguem uma cartilha, né? Então, dá para a gente saber. É o currículo escolar. Isso. O currículo escolar, ele já está vindo programado para fazer a criança, vamos dizer assim, para dar um ensino à criança do qual ela não está preparada mentalmente para ter. Ou seja, então eles estão preparando um currículo, quase que um currículo extenso e desnecessário. E desnecessário, porque a criança não vai aprender muito aquilo, ela vai só repetir. É quase que uma coisa de emburrecer, né? A criança, né? Aquele livro do emburrecimento programado, né? Basicamente esse, né? Porque você chega numa coisa, é uma questão curricular, então, a primeira coisa, né? Porque vem do governo esse currículo, né? A grade curricular, como um curricular, e ela vem tanto para município quanto para estado, né? Então, e agora, me parece que os alunos que eram do estado, que eram estaduais, vão migrar para o municipal, né? Porque agora entrou integral, né? Entrou integral, né? Parece que alunos de primeira até terceiro ano vai ser ensino integral. Mas tem uma migração aí de um monte de aluno que vai sair para municipal, né? Para municipal. Né? Até o quarto ano, me parece, né? Não vai ser mais estadual, né? Pelo menos aqui na nossa região tem uma história dessa para nascer. Né? Parece que até o nono ainda estão querendo fazer... Não, mas eu digo que não vai estar no estado, vai estar no município. Exatamente, no município. Né? Vai ter uma galera aí que não vai ser mais estadual, vai ser municipal, que é do primeiro ao quinto ano, me parece. Do quinto para frente é que vai ser estado. Né? Tem esse porém aí para acontecer na grade curricular. Mas então você nota bem. Então a primeira coisa que a gente acha deficiência aqui é que a própria grade curricular sabota a criança. A própria grade curricular, ela sabota a criança na escola. Veja, a gente está tratando do ambiente escolar primeiro, para depois vir para o familiar. Então nota bem isso. A própria grade curricular das escolas são sabotadoras da criança. Porque você vai dar, igual você está falando, para uma criança de quantos anos você está? 7 anos. 7 anos. Matéria que era para dar para uma criança de 9, essa criança vai dispersar. Aí vai ficar estressada. Não vai saber. Nervosa. Porque vai ficar estressado. E do outro lado, uma cobrança. Porque, seu filho está errando, tá errando. Seu filho está errando, seu filho não está prestando atenção. Logicamente, se você passa o número divisor de 2, divisor de 2 números, para uma criança de 7 anos, 7, né? 7. Para uma criança de 7 anos, logicamente, ela não vai se interessar por aquilo. Somas muito elevadas de 3, 4 números de uma vez só. Pois não faz sentido. Não faz um pingo de sentido. Então nós estamos querendo criar gênios ou estamos querendo criar pessoas perturbadas? Essa aqui é a questão, porque a grade curricular, pelo que a gente viu, ela é uma crítica ferrenha que eu estou fazendo aqui ao Ministério da Educação, porque a grade curricular, ela já vem sabotando a criança de pequena já. Já vem. E eu aconselho a você que é pai, a olhar bem o que a escola está ensinando. Sim. Se for preciso, troque seu filho de escola. Eu vou colocar ele numa escola que passe menos tarefa? Se for preciso, sim. Sim. Se for preciso, faça. Porque o que eles estão fazendo é anormal isso aqui. Isso é sub-humano. A sua reclamação aqui é muito séria, porque é sub-humano isso, o que estão fazendo. Então, vamos lá. Partindo disso, qual é a outra que você notou? É a autocobrança escolar. A autocobrança escolar, ou seja, a cobrança escolar, né? É o que seria essa cobrança escolar? Seria o simples, tem a ver também com um pouco da metodologia que a gente vai entrar mais à frente, mas a autocobrança escolar é o seguinte, é igual a gente falou, a grade comum curricular, ela está vindo muito excessiva em cima dos alunos. Eu estou falando da parte do 2º ao 4º porque é onde eu estou trabalhando, tá? É onde eu estou trabalhando, principalmente com crianças que estão falando que tem TDAH. E aí eu estou vendo que na verdade, um nervosismo que eles têm. Eu estou trabalhando com uma que quando ela errava alguma coisa, ela já ficava muito nervosa, muito estresse. Aí errava o resto todo. Aí errava o resto todo. Eu falava, não tem problema errar. Ela, não, mas se errar isso... Então eu vi uma autocobrança
desnecessária. Quase um estão pânico, fazendo né? isso. Um pânico, exatamente. Que É um pânico fazendo, que né? eles têm quando erram uma questão que eles acabam errando tudo. Então, eu vi isso que se chama que eu vi a autocobrança excessiva. Ah, então por isso que você está falando autocobrança. A criança mesmo se cobra. Se cobra, ela está se Né? Porque autocobrando. Estão cobrando nela algo que ela não vai atingir, ela não vai obter esse nível de perfeição, que vamos dizer assim. Vamos dizer, esse perfeito que estão procurando muito. Então, a criança ela acaba se autocobrando. E quando ela erra uma questão, eu estou notando isso, ela está estressada. Quando está estressada, parece que tudo nela, falar a palavra buga tudo dentro da cabeça dela. Sim. E elas sabem a matéria. É isso que eu estou pegando. Elas sabem a matéria. Só que, por ter a autocobrança delas, e por pessoas de fora também, pai, mãe, professor. A gente vai chegar nisso já. A gente vai chegar já. Então, ela acaba tendo esse problema de colocar o que ela sabe na matéria. Entendi. É isso que eu vi. Entendi. Então, a questão veja bem, para a gente fazer aqui um apurado. A grade curricular já vem totalmente torta para uma criança entre quanto de matéria, você está trabalhando com criança... De 7. Mas em matéria de escola é o quê? Primeiro, segundo ano? Sim, segundo ano. Do segundo ao quarto ano. Ao quarto ano. Né? Do segundo ao quarto ano. Então, veja bem, a grade curricular ela já vem destruindo a criança do primeiro ao quarto ano. Sim. Né? Vamos botar do segundo. Né? Do segundo ao quarto ano já vem, ou seja, porque era para ter matéria de quarto ano, com criança, eles estão jogando para a criança do segundo. Do segundo. Então, o que é que eles vão fazer com a criança no quarto? Né? Já deve jogar do terceiro. Do quarto ele já deve estar jogando de sexto para cá. De sexto para cá. Né? Então, é complicado isso. Então, veja bem. Porque da quinta para frente a gente não tem acesso e nem procuramos ter, mas vou procurar fazer o vídeo 2 disso aqui, porque esse assunto tá bom. Esse assunto tá bem legal. Então, veja bem uma coisa. Então, daí a gente tem a questão da cobrança escolar em cima daquele aluno. Né? Por que você não está aprendendo? Porque você muitas conversa, matérias, muitas lições de casa também. Aí vai agora, vamos entrar então. Agora é a metodologia. Uma coisa que você achou. O que é que você achou da metodologia hoje dos seus pares, dos nossos pares? O que eu posso dizer aqui? A metodologia que lembrando, antes de você criticar a metodologia, lembrando que eu sei que para um professor dar aula a 50 crianças dentro de uma escola é muito difícil. É estressante. Nós estamos falando aqui, você dar aula às crianças que você acha que tem que dar, né, que te procuram. Uma professora comum, ela tem 50 crianças para dar aula, né, tem esse, vamos colocar, para a gente não ter então também não tem como ela por um. Isso, vamos compartimentalizar a crítica, né? Ela tem 50 crianças às vezes para dar conta. Lembrando o salário pífio que um professor ganha, né? Uma professora ela tem que se virar, tá, gente? Eu sei o que é ser professor. Ela tem que dar aula, às vezes, em 3 escolas, 4 diferentes, para atingir uma meta de hora, para ela ganhar um saláriozinho, exatamente, para ganhar um saláriozinho melhor. Metodologias que eles têm que criar, outras que vêm que eles não podem mexer. Né? Então, tem metodologia que vem direto do Ministério da Educação, que a gente não pode mexer, que é justamente a grade curricular, que não pode ser mexido nela. Então, tem todo esse processo. Quando a gente criticar o professor aqui, a gente sabe de tudo isso. Tá? Sim, a gente é do ramo da educação. Então, a gente sabe o que sofre um professor. Só que, o que a gente está falando aqui é de metodologias, às vezes, que são particulares. E elas estão fazendo muito diferença nessa questão do TDAH e de muitas doenças que estão sendo diagnosticadas no ambiente escolar sem nenhum preparo. Então, justamente uma professora que tem 50 alunos, ela não pode, de maneira nenhuma, pensar que aquela criança tem um déficit. Por quê? Porque ela não está conseguindo cuidar das 50 que ela tem. Tem matérias que uns se saem melhor e outras pior. Alguns prestam mais atenção, outros nem. Então, dependendo da matéria. Depende da matéria e da aptidão da própria criança. Igual, quando eu era mais nova, na escola, eu tinha menos interesse em matemática. E tinha mais interesse em português. Então, em um ou outro eu era melhor, outro era menos. Mas sempre ali na média. Na média. Então, isso também é personalidade da própria criança também. Que tem que ser observado. Que tem que ser observado. Então, veja bem uma coisa. Vamos lá, Débora. Então, a metodologia. Dito isso, vamos para a metodologia. Agora vamos fazer a crítica que a gente tem que fazer. Primeiro, eu notei muitas tarefas excessivas. Tarefas excessivas. Para casa, né? O famoso para casa.
Matemática e português, que é o que mais se dão, porque ensino religioso, história e ciências, se eu não me engano, é uma vez na semana. Ele é menos. Eu vi excesso muito de para casa. A criança, como já não está sabendo tanto dentro da sala de aula, quando ela vai fazer o para casa, é que ela E geralmente as crianças, mesmo. as crianças de escola pública, elas têm um problema, porque nós somos da área de escola pública, né? Geralmente é onde a gente mais atua com o projeto nosso. Sim, né? Então, dizer aqui, tá falando mal de escola pública, vai aprender o que eu estou falando. Eu estudei lá, Débora estudou a vida toda na escola pública, e até na faculdade, até bolsista. Eu sou bolsista na faculdade. Vamos botar a bolinha no chão aí, tá? Antes de vir cá falar besteira com a gente, que a gente está aqui morando, onde vocês estão vendo o ambiente nosso, é uma comunidade. É uma comunidade. A gente é o único pastor reformado, eu acho, nessa cidade. Não sei no resto do Brasil, mas nessa cidade. Na cidade que a gente mora. Nós moramos numa comunidade. Tá? Comunidade, vocês sabem que é um nome bonito para F, né? Então nós moramos em uma. Então vamos botar a bolinha no chão aí, que de escola pública aqui eu entendo um pouco. Né? Então, calma, antes de vir criticar, vocês são ricos e estão criticando a escola pública. Tá? Compre um gato gago. Né? Compre um gato gato para ficar fazendo mimimi na sua cabeça, é melhor. Mimimi. Então não vem com gás. Dito isso, gente, geralmente o excesso, então deixa eu entender, né? O excesso de ir para casa, às vezes ele chega em pais que tem que ensinar os filhos, mas a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar. Eu ia comentar isso agora. Então comenta. Eu ia comentar isso agora. Igual, o para casa, geralmente o professor, a professora, ele dá para justamente o aluno fazer com o pai e a mãe. Porque 7 anos de idade não tem como o menino fazer sozinho, né? Então vai ser o pai e a mãe. E muitas das vezes, eu lembro que eu já tive, quando eu estudei no 4º ano, eu tive uma professora muito boa. E tinha um aluno que ele tinha um problema de não chegar com os para-casas prontos. E ele não tinha muita atenção na sala de aula. Essa professora chegou, que pedagoga excelente, ela chegou e falou, não, o problema não é no aluno. O problema está no pai e na mãe. E ela conversou com a mãe desse aluno falando, você não está dando atenção ao seu filho, você está trabalhando demais, não está fazendo para casa com ele. Era no 4º ano, né? No 4º ano. Né? Isso está o quê? O empenho dele na escola está diminuindo. Quando essa mãe começou a voltar a fazer para casa com ele e a estudar junto com ele, as notas do aluno foi lá para cima. E diga-se passagem, era uma escola pública. Era uma escola pública, até onde eu estava. As notas deles aumentou, para casa dele veio completo. Ele estava começando a prestar atenção na sala de aula. Então, vem a importância do pai e da mãe também atuar junto com o filho na escola. Se vem um excesso de tarefa, Débora, vamos entender então agora o lado do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Se vem um excesso de tarefa da escola para essa criança, o que acaba acontecendo lá? O pai e a mãe não vai ter tempo para sentar com o filho. O filho do burguês, como diz o esquerdista, né? O Petralha, né? O filho do burguês, ele pode ali pagar uma escola particular, igual tem gente que consegue te chamar para dar uma aula particular para criança, tal, esse negócio todo. Só que tem gente que não tem esse poder aquisitivo. E aí a própria escola tá, olha que loucura, gente. A própria escola está dando aula de reforço para a criança. Como que a criança vai ter aula de reforço dentro do ambiente escolar? Aula de reforço, você entende que ela tem que ser fora do ambiente escolar, porque a criança está saturada do ambiente. Como que fala? Ela familiarizou-se com aquele ambiente. Então, para ela, é mais uma carga horária de escola. Ela não vai ter aquilo como se fosse uma aula extra. Exatamente, ela não vai ter aquilo como uma coisa boa. Então, olha só que loucura que estão fazendo. Então, vê bem uma coisa para a gente entender aqui. Os pais, às vezes, não têm tempo, e às vezes têm tempo e não sabem a matéria. Não sabe a matéria. Tem esse outro, porém, também. É o que mais a gente pega, né? Também, né? Às vezes o pai tem até o tempo, mas não sabe a matéria. Meu Deus do céu. Aí olha a complicação que é começando com o ambiente escolar, tá? Como que a gente vai dizer que essa criança não tem TDAH? Você entende? Então, olha bem, vamos voltar aqui. Começando o currículo, depois do currículo escolar foi o qual? A autocobrança. A autocobrança, depois da autocobrança. Foi a metodologia e chegando ao ponto do para casa ser o grande vilão. Porque, vamos colocar assim, a gente está em quase 30 minutos já de conversa aqui. E ainda só no ambiente escolar. E ainda só no ambiente escolar, eu acho que vai ter a parte 2, né? Porque senão isso vai ficar muito grande aqui. Mas olha bem, vamos tentar ir até uns 40 por aí, ver o que é que vai dar. Porque senão não, mas o papo tá bom mesmo. O papo tá bom demais. Mas vamos lá, olha bem.
Olha bem isso aqui. Primeiro, o ambiente escolar. Então, vamos ver aqui. Com uma exceção, eu trabalho com criança, então vou falar do meu lado. Quando se tem cobranças excessivas em cima de uma criança, o que é que essa criança basicamente vai fazer? Ela vai dispersar. Ela vai dispersar, porque ela não vai conseguir atingir. É o que eu vejo. É o que você mais vê, né? A criança dispersa. Se você passa para o ambiente escolar um monte de tarefa, gente, a escola tem que ser algo prazeroso para a criança. Tem que ser algo prazeroso. Ainda mais criança. Tem que ser algo prazeroso. Não pode ser uma coisa chata. Não pode ser uma coisa que tem uma metodologia travada, segura ali em tudo. Não dá. Tem que ser de cada caso um caso. Então, olha bem uma coisa. As professoras, coitadas, com a questão de ter que fazer hora para poder atingir um salário. Um salário, pelo menos, que dê dignidade para elas poderem viver. Não estou criticando isso. Mas a questão minha crítica maior aqui, eu não sei se é a sua, é que poderia se mudar. Já que não pode mudar o currículo, ou pode mudar sim, se os professores começarem a bater e dizer, olha, isso aqui está errado. Isso está causando, isso não está causando TDAH nas crianças. Isso aqui está causando dispersão. Porque a ideia de um TDAH é justamente isso. Ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se eu estou lendo esse livro, aqui, esse livro não tem nada de atrativo na capa dele para ler. É uma capa até bem simples. Se eu estou lendo esse livro aqui, e chega uma hora que o livro não ficou mais interessante para mim, o que é que eu faço? Eu disperso. E aí, como eu estava focado para fazer isso aqui e eu não estou fazendo, eu vou fazer outra coisa. E adivinha o que é que vai acontecer lá? Uma coisa bem simples. Eu vou desfocar disso aqui e vou fazer outra coisa que não tinha nada a ver com isso. Aí chamam de hiperatividade. Eu só perdi o interesse. Não foi bem o foco. Você entendeu? Eu perdi. Há uma coisa, gente, que a gente tem que colocar o nome aos bois. Chama-se déficit de atenção ou déficit de perder o interesse? Exatamente. E se eu perco o interesse por alguma coisa é porque aquilo não estava mais o quê? Interessante, né? Divertido. Não estava divertido, não estava no meu interesse. Então, veja, estou falando para criança entre 5 a 10 anos, o que está acontecendo, que é a área que a gente mais atua, né? Criança entre 5 a 10 anos. Então, olhe bem uma coisa, gente. A gente tem que começar a observar, você que é pai e mãe, quando disserem a você, olha, seu filho tem TDAH. Observe o currículo escolar que você inseriu o seu filho. Por quê? Eu estou atendendo, veio mães aqui para mim, Débora, com crianças de 8 anos, agora em escola particular, tá? Para a gente tirar a ideia assim, isso só acontece em escola pública. Não. Escola particular é onde está uma das maiores índices de crianças que vão ficar mentalmente perturbadas futuramente. Por que também? Vou lhe dizer, e aí as escolas particulares vai cair porra na gente agora. Mas agora a gente arrumou inimizade com a pública e com a particular, agora dando tudo. Mas por quê? Eu estou tendo gente aqui, pessoal, que está vindo com a criança, que disseram que a criança tem déficit de atenção e hiperatividade, vieram me procurar aqui, para a gente ver se chegava a um acordo, e aí quando a gente foi ver os cadernos da criança, tinha lá a criança aprendendo o quê? Com 8 anos, né? Filosofia para criança. Eu estou licenciando em filosofia, né? E Kant, gente. Você entendeu o pensamento de Kant agora? Anos biólogos. Eu estou com 45 anos. E agora, nesse exato momento, nesse ano, começou a clarear as coisas com Kant na minha cabeça. Tinha pensamento kantiano no livro da criança. De 8 anos. Kant para criança deve ser uma marca de chocolate. Isso aí, algum jogo, né? De jogo e tal. Né? Porque, olha só, gente. Né? Economia, ensinando a criança economia com 8 anos. Aí disseram assim, não, mas o padrão da Suíça, eu estive na Suíça já. Eu sei o padrão da Suíça, qual é que é. Então, o padrão da Suíça é assim. Mas observa as crianças e o nível de depressão, o nível de criança medicada, o nível de tudo isso na Suíça. Estresse. Observa lá, gente. Só é vocês verem. Vê se deu certo. Basta você ver. Criamos super máquina. Olha o Japão, o índice de suicídio infantil, o índice de depressão, o índice de suicídio. Eu nem posso chamar suicídio. O ato contra a vida. O ato contra a vida. Aí não pode chamar mais esse nome, não. Ele desmonetiza, mas nosso canal. No Japão tem. Isso eu vi num estudo. E no Japão tem criança, não, adolescente já de 15, 16 anos que foge de casa por causa da autocobrança e do excesso de matérias que tem lá. E é um país de primeiro mundo, tecnologia. Altamente. Eles fogem mesmo. Eles fogem por causa da escola e da autocobrança que se tem.
Então não pegue esses países de primeiro mundo como exemplo, não, porque o índice de depressão e atos contra a vida é altíssimo. É altíssimo. Então, veja bem. Então, para a gente ter uma noção aqui do que a gente está falando aqui, não apurar aqui. Primeiro, nós estamos fazendo de fora para dentro. Né? Nós começamos com o ambiente escolar para vir para o ambiente familiar. Uma das observações, gente, drástica que nós temos que fazer é justamente o ambiente. Deixa eu ver aqui as minhas horas aqui que eu tenho. Ok. Tá no tempo ainda. A gente tem que ver o ambiente na qual essa criança está inserido. Por quê? A gente vai pegar os cadernos das crianças, vem tanto para casa, porque criança, vamos começar aqui do conceito de criança. É normal criança ser irritada? É normal. É normal criança ser agitada? Super normal. É normal criança ser desobediente? Normalíssimo. É normal criança fazer birra? Ufa! O anormal é o adulto permitir. Sim. O anormal é o adulto não estar lá para colocar limite nessa criança. Você entende? Se uma criança entrar aqui, olha bem, tem impressora aqui, tem papel ali, tem um monte de livro aqui, tem uma caixa de livro aqui no chão que a gente vai mandar pelo correio. Tem muita coisa aqui nesse ambiente aqui que é ótimo para a criança, mas é ótimo para ele se acidentar. Porque tem uma guilhotina ali que ele pode tirar. Criança curiosa. Quer tocar. Ela quer tocar, ela quer pegar, ela quer... Teve um aqui agora há pouco, né? O Dani da igreja nossa estava aqui agora há pouco, ele estava com calopsita, pediu para ver moeda contigo, de coleção, né? Me mostra suas moedas de coleção. Criança, gente. E eu gosto disso. Sim. Quando entra na igreja nossa, né? Mães com criança, que eles vão pegar a criança, você tem igual, deixa a criança ser criança. Aqui nessa igreja é proibido criança não ser criança. Né? Eu digo muito isso lá na igreja, deixa os meninos em paz. Eles pulam, correm dentro da igreja de vez em quando, vai querer pegar coisa, porque o ambiente é propício, meu Deus do céu. É um ambiente novo, é um ambiente novo, ele não conhece, ele quer se familiarizar com o ambiente. Então deixa a criança lá em paz. Não, nós estamos criando robô. A mãe pega, você tem que ficar aqui e tal. Adulto não presta atenção 100%. Por que uma criança vai prestar atenção? Então, primeira coisa, Débora, que eu estou vendo de um erro gravíssimo na metodologia, e aí é na metodologia curricular mesmo, é que eles estão querendo que criança preste atenção em coisas que nem os próprios professores prestam. Porque, veja, como que uma criança vai ficar? Para você que é professor, se humanize o máximo, se humanize. Você não é uma máquina, se humanize. Eu peço a vocês que são professores, se humanizem. Por quê? Vocês não podem olhar para a criança como se fossem máquinas de reprodução. Robô, né? Não são robô, ninguém é. Humanizem-se o máximo que der. Primeiro, vocês não são pais. Eu dei uma palestra para professores online esses dias, né? E eu falei isso. Primeiro, vocês não são pais das crianças. Então, vocês não podem tomar a dor daquela criança para vocês. Mas também vocês não podem virar máquina ao ponto de ignorar que a criança está passando por algum processo familiar mais sensível. Você entende? Porque às vezes é isso. Veja bem uma coisa. Uma criança, vamos colocar agora o ambiente familiar para lá. Uma criança que teve uma perca brusca na sua família, um divórcio, um parente que morreu, um próprio bicho de estimação que morreu, tudo, ela vai ficar mais sensível do que as outras. Vai. E nessa sensibilidade dela, ela vai dispersar. Vai decair algumas ela vai decair muitas vezes. O que vai ser normal. O que vai ser normal, porque ela está vivendo um luto. Você entende? Agora, o que acontece? Quando a criança decai, o professor, não todos, mas os que não são humanos, olha para aquela criança, chama a mãe e diz, olha, seu filho está com problema de déficit de atenção. Então, eu acho que você deveria procurar um profissional. E aí a mãe vai procurar um neuro. E aqui eu vou tocar nos caras. Porque vai procurar e os caras, poucos deles que dizem assim, ó, seu filho não tem nada. Porque eles vão querer achar alguma coisa. E na achada de alguma coisa, aí é que está. Essa doutora, está aqui, a Maria Aparecida Afonso Moisés, ela é uma pediatra, e ela fala, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link para vocês lerem essa reportagem dela, que ela ofereceu, essa reportagem, em 5/8/2013. Em 2013. Ela já vinha falando há 11 anos atrás. 11 anos atrás tem assim, ó, a Ritalina e os riscos de um genocídio futuro. Ela está falando sobre o principal remédio que as pessoas dão
ao criança com TDAH. Ela está falando aqui, aí eu vou ler uma coisa aqui, olha, para você ver. Primeiro, ela vai falar que TDAH é uma doença inventada. Ela está falando, não sou eu. A doutora está falando. A doutora está falando. Já que você quer acreditar em doutora, essa está falando, tá? E está aqui para você ler no link na descrição do vídeo aqui. E vou fixar no primeiro comentário também para você ir direto lá. Você vai direto lá e vai ler isso aqui. O que ela escreveu. Em 2013, ela já vinha chamando a atenção disso para a gente. Olha bem uma coisa aqui. Houve um tempo em 2015, 2013, por isso que ela foi chamada para fazer essa reportagem, porque sumiu a Ritalina do mercado brasileiro. Não teve, assim, como é que eu posso te dizer, já estamos 40 minutos. Não teve, como é que eu posso dizer assim, não teve reposição de estoque. E houve uma comoção nacional para que esse remédio voltasse violenta. Pensa bem nisso. Então a questão mas nesse mesmo tempo também não tinha reposição para remédio de pressão arterial. Ninguém falou dele, mas falou da Ritalina na rede pública. Pensa bem nisso, como é que a turma está viciada nisso. Então, o portal Unicamp diz assim, falou sobre essa distribuição, perguntou a ela, aí ela diz assim, o portal Unicamp pergunta, o que é a Ritalina? E eles passam isso como se fosse um remédio ali, um AS, alguma coisa assim, um xarope daqueles que a gente compra na coisa ali, de pirona, não é arriscado para falar, mas é um xarope daqueles que a gente compra na farmácia para tomar. Aqueles mel que vem com tudo, própolis e esse trem todo. Olha bem, o que é Ritalina? Como ela age? Aí a doutora Cida Moisés fala. A Ritalina, assim como o Concerta, que é o outro remédio que passa muito, que tem a mesma substância da Ritalina, o metilfenidato é um estimulante do sistema nervoso central, CNC, o SNC. Veja bem, aonde esse remédio atua? Ele atua diretamente no estimulante do sistema nervoso central. Então ele vai atuar lá. Aonde? Lá no sistema nervoso central. Ou seja, o excesso dele e a falta dele vai criar coisas impensáveis aqui numa criança. Isso é quem está falando, não sou eu, antes de querer me processar. Processa quem falou. Só estou lendo. Tem o mesmo mecanismo de ação das anfetaminas e da cocaína. É isso que você está dando para o seu filho. Mas o teu médico te contou isso? Não. O psiquiatra passou contou? Não. O neuro contou? Não. Ela está contando. Ela é uma pediatra. Ela está contando isso. Se quer chamar alguém de negacionista, chama ela. Não, eu não. Antes de você vir aqui, tem um monte de reformado, pastor reformado, falando mal de arminiano, mas adoram falar bem de TDAH, né? Ô, gente, vamos alinhar o discurso, né? Alinha o discurso aí, por favor. Não vem com moda para mim. Bem como, olha bem, ela fala. Vamos voltar. Tem o mesmo mecanismo de ação das anfetaminas e da cocaína, bem como de qualquer outro estimulante. Ela aumenta a concentração da dopamina, neurotransmissor associado ao prazer, nas sinapses, mas não em níveis fisiológicos. O que é que ela faz com a dopamina, Débora? Como toda droga sintética, ela entra no sistema nervoso da pessoa e ela pega o neurotransmissor da dopamina e assim, se organicamente, fisiologicamente, vamos colocar em uma proporção, a sua produção de dopamina em nível fisiológico for de 100, quando a criança toma uma Ritalina, ela sobe para 10 mil. Mas ó, em termos leigos, aqui falando, tá? Em termos leigos, tá? É muito mais do que isso que eu estou falando. Ela sobe ali com uns 10 mil, vamos botar assim, de 100 para 10 mil. É uma proporção gigantesca. Só que o corpo da criança não gera esse nível de dopamina. Que a dopamina é justamente o hormônio do prazer, o neurotransmissor que dá aquela dose de hormônio de prazer na criança ou no próprio adulto, para ele ficar bem, para ele ficar concentrado, para ele ficar menos estressado, tudo isso. Então o que acontece? Quando a pessoa usa a metafetamina, ou a cocaína, ou a Ritalina, ou o Concerta, é a mesma coisa disso. E eu estou falando aqui abertamente.
do nome das drogas que estão dando. Porque quem está falando é ela, é a doutora Cida Moisés. Está aí no link na descrição para você ler. É certo que prazeres da vida também fazem elevar um pouco a dopamina. Porém, durante um pequeno período de tempo. Ela contando. Contudo, o metilfenidato aumenta muito mais. Assim, os prazeres da vida não conseguem competir com a elevação, com essa elevação. Ou seja, veja, quando eu tenho um prazer, quando eu estou vendo um Chaves, que a gente dá umas boas risadas, está vendo alguma palhaçada na internet que a gente dá umas boas risadas, vem nível de dopamina junto com aquilo. Mas eles não podem competir com o nível de dopamina sintético que esses remédios produzem. E aqui é que está. Se o seu cérebro ele não está produzindo dopamina, e ele produzia, mas agora ela está vindo em níveis excessivos sintéticos, é como se a dopamina pegasse um elevador de subida, quando a questão fisiológica manda ele subir de escada. Não rolante, escada mesmo de pedal, escada você andando. É como se, vamos botar em termos simples, olha bem. É como se a questão fisiológica nossa colocasse a dopamina para a gente fazendo caminhada, a gente andando ali para vir para o cérebro. E os remédios, esses remédios aqui que tem a anfetamina e os metafetinatos, eles colocam ele de Ferrari ou de trem-bala. Nossa, Ou seja, quando o trem-bala faltar e quando o trem-bala não fizer mais efeito, corre-se para onde? Porque o outro não vai concorrer mais com esse nível. Você entende onde é que estão condenando as crianças? Só que cada vez mais, eu duvido, coloca aqui no comentário você que faz uso disso. Você começou com meia. Começou com meia metafetinato. Você começou com meio. Em uma semana foi para 1. Em um mês você foi para 2, um de manhã e um de tarde. Agora deve estar com 4 ou 6. Você entende? Então nunca vai ser satisfeito. Por quê? Porque o neurotransmissor que puxa a dopamina, ele era para ser fisiológico, mas ele agora está deixando de produzir porque o corpo está produzindo sozinho. Então, se o corpo está produzindo sozinho, o neurotransmissor para. Então, toda criança que vai tomar isso aqui, ou todo adulto, adivinha qual vai ser o próximo passo dele? Depressão aguda. Você entende? Depressão mais agudíssima. Não tem para onde correr. Então, veja como um abismo ele vai chamando o outro. A dopamina, ela não é criada naturalmente, mas... Não é mais criada naturalmente. Então, se ela não é criada naturalmente, quando falta algum tipo de remédio desse tipo, e aí, se você vê a associação de remédio que se passa, porque esse remédio em alta dosagem, ele é convulsivo. Então, já se passa um anticonvulsivo também junto para isso aqui. É uma loucura de remédio numa criança que só foi o ambiente, às vezes escolar, e o ambiente da família. Podia ter sido resolvido. Podia ter sido resolvido sem nenhum tipo de... Você está resolvendo problemas de crianças que disseram que eram irresolvíveis. Sim. Igual tinha uma que eu estou dando aula. Falaram que ela tinha TDAH, tudo. Não, vamos ver. A nota dessa criança que a nota dela. Ela tirou 2 em português, conseguiu tirar 7. Sem nenhum tipo de remédio. Sem nenhum tipo de remédio, tá? Isso só foi eu com ensinando. Aula de reforço. Foi eu dando a aula de reforço 2 vezes na semana. Matemática, ela tinha tirado 1,5, conseguiu 6. Pois é, olha que coisa de doido. De 1,5 para 6. Para 6. Ensino religioso. Isso com menos de com quanto tempo? Acho menos de um mês. Com menos de um mês, cara. Olha que loucura. Pensa bem. Só um pouquinho de atenção com a criança em menos de um mês. Sabendo o limite dela. Você entendeu? Em menos de um mês você fez uma criança progredir de 1,5 para 6. De 2 para 7. E de 2 para 7. E de 3 para 8. E de 3 para 8 no ensino religioso. Né? Nota bem isso aqui. Que loucura. Que loucura. Então, olha onde é que está sendo errado a coisa. Gente, a gente vai para 50 minutos. A gente vai parar por aqui. Porque a gente vai fazer a 2 desse daqui. TDAH, o que não te contaram sobre TDAH, parte 2, que aí sim é o ambiente familiar. Vamos nomear esse aqui como ambiente escolar. Tá? A TDAH e o ambiente escolar, e depois TDAH e o ambiente familiar. Vamos despedir? Vamos despedindo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho, que a parte 2 vai vir por força. Então eu peço a vocês, gente, que compartilhem esse vídeo ao máximo. Mesmo se você ficou com raiva da gente, compartilhe esse mesmo, tá? Chegamos a 50 minutos de live, então vamos parar por aqui.
porque hoje ainda tem outra, né? Então vamos lá. Gente, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se você estiver por aqui por Lafayette, nossa igreja é a Igreja Reformada Palavra da Cruz, Rua Benítez dos Anjos, 526, Santa Matilde, aqui em Lafayette. Então eu espero uma visita em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tem gente perguntando essa pulseirinha nossa. Sim, não é brincadeira, não. Não, essa pulseirinha é da Missão Portas Abertas, tá? Que é da Igreja Perseguida, nós somos adeptos das Missões Portas Abertas, né? A gente vai deixar o link deles aqui também. Ajuda lá a Missão Portas Abertas também, que é uma missão muito séria, tá bom, gente? E ajuda a nossa aqui também, tá? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.